noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para a glória do Teu nome, Abba. É o Senhor em nós, porque aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. O Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem um nome. Não declaramos, Pai, palavras lançadas ao vento, mas firmadas e estabelecidas em Ti, entendendo as palavras que o Senhor tem nos dado, compreendendo-as, conforme o discernimento, o entendimento que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, Pai, pela comunhão, que é em espírito e em verdade, pelo perfeito amor que lança fora todo o medo entre cada um dos irmãos e irmãs. Obrigado, Abba, por Tua fidelidade. Obrigado pela paciência, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela humildade ou mansidão, pelo domínio próprio, pela bondade. Pai, como é bom nos deleitarmos na Tua palavra, nos alimentarmos da Tua palavra, ouvir sobre Ti, não rejeitar a Ti, Pai, mas conscientemente aceitar a Tua palavra, mesmo que seja dolorosa para nossa carne. É bom e nos alegra ver o crescimento que vem de Ti e está em Ti, de Ti para nós, crescimento em espírito, no Espírito que o Senhor nos deu, que é o Espírito de Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se assim não fosse, não teríamos esperança, mas o Senhor selou-nos com o Teu Espírito e nos ensina, nos disciplinando porque o Senhor nos ama, nos instruindo porque o Senhor nos ama, nos corrigindo porque o Senhor nos ama. Amém. Porque é o Senhor que nos aperfeiçoa até a plenitude, até a medida de Cristo. E louvamos o Teu nome, nome sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, a verdadeira estrela da manhã, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou para aqueles que creem, continua tirando, porque recebemos por fé, não uma fé ilógica, não uma fé irracional, sem compreender a justiça, sem compreender cada parte da Tua perfeita justiça, cada legalidade, cada cumprimento, a completa ausência de brechas, sem nenhum defeito, uma peça batida, uma peça só, um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Amém. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, o batismo do Espírito Santo, que não é de fogo, mas é o Espírito Santo, sermos batizados com Tua palavra, ouvir e crer, então sermos batizados pelo Teu Espírito. Amém. Beber e sermos batizados. Bebermos de Ti, sermos batizados por Ti. E assim, cada um de nós que temos a Ti, meu Senhor Jesus Cristo, como Senhor, fomos e continuamos a beber. E assim andamos e avançamos, não olhando para trás, mas para Ti, que é o nosso alvo. Amém, Jesus. Recebendo e partilhando conforme a medida que o Senhor nos dá. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Tu és bom. Louvamos o Teu nome porque Tu és bom. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite, Irene, Fábio. Boa noite a todos.
Hebreus capítulo 12. Vamos dar continuidade a partir do versículo 8, né? Ontem nós fomos até o versículo 7, hoje até começamos pelo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Esse versículo 8, estamos lendo aqui pela NVI, não é? Mas eu vou ler aqui pela ARA, conforme as palavras na versão ARA, elas estão mais adequadas, né, com o grego. São as palavras verdadeiramente como estão no grego, dispostas. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A NVI traz, não é? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, usa aqui o termo ilegítimo para bastardos, que é o que significa, né? Bastardo é ilegítimo. E só que uma palavra que faz uma certa diferença aqui no nosso entendimento, que é ginomai, do qual se tem tornado. Essa palavrinha aqui, tornar, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Deus abençoe, irmão Laércio. Amém. Receber a vida, acontecer, né? Tornar-se, isto é, acontecer, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário, ser feito, ocorrer, de milagres acontecer, realizar-se, tornar-se, ser feito, ou seja, vir à existência, né? E coisas assim. Por que isso, gente? Porque essa palavra, ginomai, ela é importante. Porque foi por meio de Cristo Jesus que nós viemos a ser o que nós somos hoje. Só que o que nós somos ainda não é quem verdadeiramente nós viremos a ser. Porque a gente ainda está nesse corpo, e esse corpo é débil, esse corpo da carne, ele nos prende de certa forma a uma mentalidade ainda, de maneira, vamos dizer assim, imperfeita. Então, se vocês estão sem correção, ou seja, paideia, a disciplina para crianças, de onde vem a palavra pediatria, pediatra, direcionado para a infância, para a criança. Então, se vocês estão sem correção, sem essa aplicação dessa disciplina para crianças, ou seja, não tem uma educação, não tem um ensino adequado para quem vocês se tornaram agora em Cristo Jesus, então vocês, ele diz aqui, então vocês logo sois bastardos. Ou seja, essa palavra é notos, de afinidade incerta, ilegítimo, bastardo, alguém nascido não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou escrava feminina. Se nós
Bem, aqui essa palavra, né, notos, ela vem, interessante, né? Ah, não, calma, aqui ela tá na Bíblia mais. Na realidade, ela vem tem uma outra palavra, né? Que ela que ela tem afinidade. Aqui eles não estão colocando, mas nós já falamos sobre isso num outro estudo que a gente fez. Isso, CPAD, por favor. Essa palavra, notos, né, de bastardo, ela não é... Obrigada. Que vem de escravidão, não é? Qual foi aquela live que a gente fez que falamos, inclusive, sobre... ele não lembra. Não mesmo. Que falamos sobre... Talvez tenha algum título que me facilite a encontrar. Sobre liberdade? Não, sobre os nascidos de escrava. Adoro. Muito bom. Enfim, deixa eu ver aqui para filhos. Enfim, eu não vou... Acho não? Não. 35 ou 40? Não, Você tá buscando a derivada? Aqui. Ruios, que é a palavra aqui para filho, filho é usada apenas a respeito do homem, e em Hebreus 12:8 ela é apresentada enfaticamente como o oposto de notos, que é ilegítimo, no caso bastardo, filho ilegítimo. Ou seja, né, adquirido, um filho que é adquirido, né, não de um relacionamento legítimo, como foi o caso que aqueles homens, né, os fariseus, se colocaram diante de Jesus em João 8, 8:44, que eles dizem, né, que não são filhos de porneia, que não são filhos de prostituição, né, que não são filhos ilegítimos. E no caso, naquela escritura, naquela passagem, fala de filhos de porneia, filhos de prostituição. Na realidade, não é, o objetivo, o que se quer dizer, não é a mesma coisa. Não é? Ele só está usando um termo diferente, mas é a mesma coisa, ou seja, nascido de uma forma, não é, que não é lícito, que não é de um casamento lícito, que não é de uma união, não é, entre, vamos dizer assim, casados, né, aqueles que estão casados. Então, o que o escritor aqui em Hebreus está contrapondo, né, a palavra, o termo ruios, que é filho, e bastardos, no caso sendo filhos ilegítimos, né, ou notos, exatamente por quê? Porque se uma pessoa, aqui eu não estou achando a palavra que nós trouxemos outro dia numa das lives, mas tudo sinônimo, né? Tudo questões de aplicação, mas o resultado, né, final, o objetivo é mostrar que não existe o filho, não é, que é nascido dentro do casamento, dentro daquilo que é proposto como sendo legítimo, não é? E existem aqueles que são nascidos
de relações, não é, que não são legítimas. Então, se isso é válido de forma natural, não é? Agora, veja, de forma natural, não é justo, não é excluir um filho porque esse filho foi tido fora de um casamento, mesmo porque a criança não tem culpa. Mas o que o apóstolo quer falar aqui, né, o que o escritor quer dizer aqui, é com relação a filhos espirituais. Entende? São coisas que geram maldade, gera raízes malignas que fazem com que haja o distúrbio dentro da família. Veja, humanamente falando, todos são iguais. Tanto os filhos legítimos, né, são seres humanos. Externamente falando, humanamente falando, quando Jesus dá a salvação, ele dá a salvação para todos. A oferta da salvação é para todos. Mas veja, tem aqueles que, né, que o Senhor Jesus chamou de joio, não é? Esses que são os bastardos, o joio que o Senhor falou. Não é? Esses são os bastardos. Por quê? Porque eles não querem, vamos dizer assim, estar debaixo da disciplina de Deus. Eles estão dentro, não é? Eles podem fazer parte do corpo, humanamente falando, eles estão ali. Mas o propósito deles não é seguir conforme a vontade do Pai. Não é estar debaixo da correção e aprender, não é, com o Pai, mas se rebelar contra, trazer levante, não é, fazer divisão. Ou seja, são aqueles que são nascidos da carne, não recebem o Senhor Jesus Cristo e por isso não pode obedecê-lo. É como João disse, né? Estavam no nosso meio, mas não pertenciam a nós, né? Não faziam parte, né? Não eram verdadeiramente parte do corpo de Cristo. Estavam juntos, mas verdadeiramente não não comungavam do mesmo Espírito. Então veja, 1 João, na 1 João, quando ele fala ali acerca daqueles que são, como discernir os espíritos, né? Capítulo 4. Eita, chuva. Maravilha. Palavra com som de chuva, eita, glória. Aqui, gente. Primeiramente, eu vou ler aqui no capítulo 2, a partir aqui do versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm surgido, ou seja, os espíritos, como ele fala aqui, né? Como discernir os espíritos aqui no capítulo 4. Anticristos, ou seja, são espíritos que são contrários ao Espírito de Cristo, porque existem muitos espíritos no mundo, mas somente um espírito pertence a Cristo. E esse único espírito que pertence a Cristo é o espírito que nos concede graça. É o espírito da graça, é o espírito do Filho, que está selado pelo Pai. Então, todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus têm que ter o Espírito dele. E ora, o Espírito dele nunca se rebelou contra o Pai, nunca se levantou contra o Pai, nunca fez oposição ao Pai. Então, ele diz aqui, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Veja, podem estar, como Jesus disse, é o joio. É o joio. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido.
teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Então, aí aqui no capítulo 4, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Veja, os anticristos e falsos profetas. Veja, são os mesmos tipos de espíritos, não é? Que vão se levantar no final dos tempos, não é? Naquele tempo apropriado da grande tribulação, para exercer ali, não é? A sua autoridade, aquele período que eles estarão, não é? Aqui nesse mundo exercendo livremente a sua autoridade. Mas, o que ele quer dizer, né? Como o apóstolo Paulo diz, mas esse mistério da iniquidade já está operando. Por quê? Ele está falando a mesma coisa. Então são esses filhos bastardos, são esses ilegítimos que estão dentro da igreja, porque externamente todos se parecem, todos são seres humanos. É por isso que deve-se, a Escritura nos encoraja a fazer essa averiguação. Ora, pela árvore conhece o fruto. Uma pessoa que vive para contender, para se bater de frente, não é, com a palavra de Deus, não se sujeita à palavra de Deus, não se submete à palavra de Deus, e nela não há nenhum tipo de desacordo, a mente, a alma dela não se perturba com isso, ela não sente nenhum tipo como que eu posso dizer, nenhum tipo de resistência. Significa que essa pessoa, ela não é nascida de novo, ela não é uma pessoa que tem o Espírito de Cristo. É anti, ou seja, anti é aquele que embate contra, entende? Que resiste, que se opõe. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Veja, está no mundo esse tipo de espíritos, não é? Esses espíritos que se opõem a Cristo. Não está dizendo que necessariamente, não é, aquele que virá, ele já está operando no mundo. Na realidade, é o sistema deles que opera no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, os venceram, porque, veja, os venceram, porque aquele que está em vocês, ou seja, o Espírito que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, e por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus, está dizendo, né? O Espírito que nós recebemos é procedente de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então é a mesma coisa que está se dizendo aqui, né? No versículo 8, veja, no versículo 7 diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Não, veja, qual é o filho que sendo verdadeiramente filho, o pai não vai corrigir, o pai não vai alinhar para que seja de um caráter não reprovável, não é? Para que aquilo que ele tem em sua essência possa ser cada vez mais limpo, cada vez mais refinado. Se vocês
não são disciplinados, ou seja, né, não participam da correção que todos os filhos participam. Por quê, gente? Porque uma vez que a gente está nesse corpo da carne, se nós não formos disciplinados pelo Espírito, pelo Pai dos Espíritos, pelo nosso Pai, se nós não andarmos na luz das Escrituras da Palavra, obedecendo-lhe, sujeitando as nossas almas, não se sujeitam ao Espírito, que é o Senhor, então a gente vai viver num mundo como se a gente não pertencesse a Cristo. Tudo que vai ser fomentado em nós é o que agrada a carne. E o que agrada a carne certamente é oposto a Deus. Não, a carne não pode agradar a Deus. Ela nunca se sujeitou e nunca se sujeitará a Deus. Então essas duas naturezas que lutam lá dentro de nós, a carne contra o espírito contra a carne, essas duas naturezas que estão o tempo todo se confrontando dentro de nós para que a gente não venha fazer a nossa vontade, ou seja, a vontade humana, porque a vontade humana ela é contrária à vontade de Cristo. Ela se levanta. Então, se a pessoa está continuamente rejeitando, então ele está mostrando, né? Olha, se você rejeita a disciplina do seu pai, então você não é filho. Não é? E veja, se a pessoa não sente nada e está tudo bem para ela, é porque verdadeiramente ela não é. Mas quando um filho de Deus não está bem com o pai, certamente que ele vai sentir isso dentro dele, não é? Ele vai sentir as suas entranhas, não é? Vamos dizer assim, como tipo, algo que a gente come e faz mal, não é? Não vai estar bem. Vai se sentir, né, oprimido, vai se sentir perturbado, vai se sentir sem paz. A primeira coisa que acontece é a falta da paz. A ausência da paz de Cristo, que é a paz do Espírito, que é para acalmar a nossa alma, para que a nossa alma ela esteja tranquila. Esse é o estágio, é aquilo que pertence ao Espírito. E que quando a gente anda alinhado, não é, com a disciplina, com o caráter de Cristo, então essas coisas elas não estão faltando em nós. Pelo contrário, o Senhor nos abastece. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Os pais naturais, os nossos pais. Qual de nós, que sendo criança, a gente nunca foi disciplinado pelos nossos pais? Não é? Isso não é possível. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Veja, você pode ver essa palavra, Vênia, por favor? Submetermos-nos. Para assim vivermos e não morrermos. Veja, quando a gente se submete, quando a nossa alma se submete, não fazendo a vontade dela, mas fazendo a vontade do Espírito, então a gente vai viver. Não vamos morrer. É para a vida, não é para a morte. Quando a alma se sujeita ao Espírito, ela não está se sujeitando à carne. Veja, o pendor, não é? Ou seja, a gente pender para fazer a vontade, quando a alma está fazendo a vontade dela, a vontade humana, a vontade da carne, o resultado vai ser morte. É por isso que ele está dizendo aqui, olha, se submetam almas, nas suas almas, submetam-se ao Espírito e vocês vão viver, vão receber vida. O Potassô. Organizar, subordinar. Sujeitar, colocar em sujeição. Sujeitar-se, obedecer. Submeter ao controle de alguém. Render-se à admoestação ou conselho de alguém. Obedecer, estar sujeito. Um termo militar grego que significa organizar. Divisões de tropa.
Numa forma militar, sob o comando de um líder em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Olha só, a própria cruz. A gente precisa entender que é o nosso corpo, diante de Deus, esse corpo da carne, diante de Deus já está morto. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Veja, submetermos-nos ao Pai dos Espíritos, a Deus, o Pai dos Espíritos. Ele não é o Pai da carne. A carne é criatura, a carne é criação, a carne faz parte da primeira criação. Mas o Espírito é filho gerado do próprio Deus. Então, se nós vivemos em sujeição à carne, a gente está se limpando? Não. A gente está se sujando. A gente está buscando sujeira para aquilo que Cristo purificou. É por isso que a carne milita, luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Mas o Pai não faz, não nos arrasta, né? Não coloca uma mordaça em nós, uma coleira e sai puxando, ou uma focinheira, não. Tem que ser de comum acordo. Tem que ser acordo. Não é por coação, é acordo. Como diz aqui a palavra, se sujeitar, não é? De forma voluntária. Para assim vivermos, para que possamos viver. Porque esse é o desejo do Pai, que a gente viva, que a gente tenha vida e vida com abundância. Mas quando a gente pende para a carne, a gente está pendendo para a morte. Essa é a vontade de Deus? Não. Mas Ele respeita a nossa vontade. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Veja, Ele disciplina para o nosso bem. Não é para o mal. É para o nosso bem. É para que a gente tenha a direção e viva debaixo dessa direção da luz, sabendo onde a gente está pisando, onde a gente está indo. E não trazendo para a gente, no meio das trevas, um monte de alfinete, um monte de espeto, correntes, elos e mais elos de corrente que nos tornam vagarosos e letárgicos, preguiçosos. Você pode ver essa palavrinha, nosso bem, eu circulei aqui, mas eu acho que é como está pela ara. Melhor lhes parecia? O contexto aqui. Pois é o versículo 10, né? Sim. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Melhor e lhes parecia está separado. Melhor lhes aqui haltou. E parecia do que eu. Parece que ponto. Aproveitamento. Sinforeu. Sinforeu. É linda essa palavra. Eu lembro de sinfonia. Que inclui carregar ou trazer junto. Levar juntamente com ou ao mesmo tempo. Ou seja, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Então, o que ele está dizendo? Ei, almas, sujeitem-se ao Espírito, aprendam comigo. Jesus é o Espírito.
para que Ele possa nos ajudar, para que o nosso fardo seja o dele e não o nosso, que o mundo impõe sem nenhum tipo de piedade. Entende? A compreensão da justiça de Deus em Cristo Jesus nos liberta de correntes, nos liberta de andarmos sozinhos, como se nós estivéssemos sozinhos nesse mundo, sem Deus e sem esperança. E isso não é verdade. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Quando a gente entende a justiça de Deus, praticada, feita, consumada por Cristo Jesus em nosso favor, então a nossa maneira de pensar, metanoia, acontece, muda a nossa maneira de pensar. E quando a nossa maneira de pensar muda, então as nossas atitudes, elas mudarão também. Porque a vida, não é, do ser humano é dirigida pela sua mente, não é? Isso para um ser humano que raciocina, né? Que tem juízo perfeito. Então, é dirigida por aquilo que ele tem em sua mente. E aquilo que tem em sua mente vem do coração, vem da sua consciência. Levar juntamente com ou ao mesmo tempo, carregar com outros, recolher ou contribuir a fim de ajudar, ser produtivo, ser útil. Ser produtivo, ser útil. Ser produtivo, ou seja, quando a nossa alma está em sujeição com Jesus, que é o Espírito, alimentando-se da palavra e seguindo a direção do Senhor, ora, obviamente que, veja gente, uma árvore, ela não produz fruto para si mesma. A árvore, ela produz fruto para alguém comer, não é? E esse alguém é a alma. Então, veja, a alma se alimenta, não é? Da paz, do amor, da moderação, ou seja, o caráter do Espírito. O caráter do Espírito. E aí as suas atitudes, não é? Veja, produz na alma essa metanoia. Uma forma de ver, de pensar e de agir. Então essas atitudes que são feitas por meio desse novo caráter, do fruto do Espírito, por meio do poder do Espírito. Essas são as obras que agradam a Deus, que são feitas por intermédio de Deus. Obras da luz. Sum ferô, ela vem de sum, que significa união. Sim. E de ferô. Ferô é produzir. Tem muita coisa aqui. Pode ler. Boa noite, irmãos. Boa noite, Irmão Hélio. Boa noite, Stephanie, querida. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Paz e graça a cada um. Ferô, verbo primário, para o qual outras palavras e aparentemente não cognatas são usadas em determinados tempos. Levar alguma carga, carregar, levar consigo mesmo, mover pelo ato de carregar, mover ou ser transportado ou conduzido com sugestão de força ou velocidade, de pessoas conduzidas num navio pelo mar, de uma rajada de vento para impelir, da mente ser movido interiormente, estimulado. Opa, olha só. Gente, a mente é a faculdade da alma, né? Carregar e sustentar, guardar de cair. De Cristo, o preservador do universo. Carregar e suportar, aguentar o rigor de algo. Aguentar pacientemente a conduta de alguém. Poupar alguém. Abster-se de punição ou destruição. Trazer, levar
Interessante, eu creio que essa palavra ferô, ela tem alguma coisa a ver com um estudo que eu estou fazendo sobre Adão, sobre Deus tê-lo colocado num jardim para guardar e cultivar. Amém. Continue. Outro livro, Mini. Vamos, enfim. Veja, bem, eu estou lembrando disso aqui, certamente o Espírito Santo está me fazendo lembrar, porque isso mostra o último Adão. Mas Jesus, em comparação, veja, o primeiro Adão, ele caiu, não é? Ele, no paraíso, ele só tinha uma única árvore que ele tinha que evitar, né? E as demais era livre, né? Era livre. E ele caiu. Veja, essa é a carne, que antes do pecado entrar, ela já não se submeteu à ordem de Deus. Mas o segundo homem celestial, o último Adão, suportou. O mundo inteiro não era só um jardim, era um mundo inteiro de oposição contra ele, a ponto de derramar o próprio sangue. Deus te abençoe, irmão Hélio. Deus te abençoe, meu irmão. Derramar o próprio sangue sem pecar, sem cair. Que coisa linda. Abster-se de punição ou destruição. Trazer, levar a. Entregar. Mudar para adotar. Adotar nossas almas. Olha só que interessante, as nossas almas. Nossas almas, como já são nascidas, não é? Quando a gente recebe Jesus, então ela é adotada pelo Espírito. Não é? O Espírito que é o Filho gerado, não é? Foi gerado pelo Espírito Santo, não é? Por Deus. E está nos transformando a nossa alma, para que no dia da redenção esse processo de adoção chegue ao final e a gente seja verdadeiramente filhos gerados. Amém. Gerados por essa semente incorruptível que é o Espírito, não é? Que é Cristo Jesus em sua essência espiritual. Comunicar por anúncio, anunciar. O Evangelho. Boas novas de salvação. Causar e gerar, produzir. Produzir. Apresentar num discurso. Conduzir, guiar. Guiar, olha só, o Espírito Santo, vê o resultado. O Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, Amém. As palavras, não, elas só ajudam cada vez mais. Então vamos voltar aqui em Hebreus 12. Bora. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Participemos da sua santidade. Amém. Glória a Deus. Colocando ali para ele ter strong. O comentário não foi. Irmão Emerson, glória a Deus, Strong, nosso amado irmão, que nos deixou essa preciosidade. Eu escrevi, mas aparentemente o TikTok não enviou o meu comentário, então estou verbalizando para que você saiba. Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, ou seja, façamos parte, não é, da sua santidade. Gente, a santidade é ser diferente do mundo. Entende? É ser separado do mundo, é não ser amoldado ao padrão do mundo, entende? É ser diferente do mundo. No mundo, as coisas são comuns, não é? É comum no mundo tudo aquilo que procede do mundo. Mas o que é procedente de Deus não é
comum. Entende? Então não seja comum. Seja santo, como ele é santo. Sejamos santos, como ele é santo. Por meio da sua palavra, com a ajuda do seu Espírito. É o poder dele quem efetua em nós, não é? O querer e a capacidade de realizar aquilo que é do agrado dele. Isso está escrito em Filipenses 2,13. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, não é? Na hora que a gente está sendo disciplinado, você pode ver essa palavra, é como se a pessoa estivesse de luto, não é? O que? Tristeza? É, tristeza. É lip ou loop. Eu só lembrei de lapada. É tristeza, dor, angústia, aborrecimento, aflição, pesar, de lamentação de pessoas enlutadas. Não é assim? Parece que a pessoa está de luto, não é? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Essa palavra produz, por favor. Produz. Apodidome. Entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. Vender. Pagar o total, pagar a totalidade do que é devido. Débitos, salários, tributo, impostos, coisas prometidas sob juramento. Dever conjugal, prestar contas. Devolver, restaurar, retribuir, recompensar, num bom ou num mau sentido. E fruto, por favor? O fruto eu gostaria da ocorrência. Carpos. Fruta. Fruto das árvores das vinhas, colheitas, plural. Fruto do ventre da força geratriz de alguém. E sua progenie, sua posteridade. Aquele que se origina ou vem de algo, efeito, resultado, trabalho, ação, obra, vantagem, proveito, utilidade. Ou seja, não é aquilo que procede do Espírito, produz santidade, produz paz, produz justiça, ou seja, produz mais daquilo que lhe é próprio, que é procedente da sua natureza. Mas aquilo que procede da carne, o que vai? Não é por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8, não é? Quem planta na carne vai colher as coisas próprias da carne. E quem planta no Espírito, não é? Vai colher aquilo que é do Espírito. Não é? Então, ele diz, né? Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é isso que ele vai colher. Então, se a gente ficar, não é, semeando sementes nocivas, sementes inúteis, então essa colheita que nós vamos ter. E depois não adianta a gente reclamar, lamentar, mas se entristecer. As ocorrências, por favor. Vamos citar algumas. Trabalho, ação, obra, vantagem, proveito, utilidade. Louvores que são apresentados a Deus como oferta de agradecimento. Recolher frutos e uma safra colhida para a vida eterna, como num celeiro e usado figuradamente daqueles que pelo seu esforço têm almas preparadas, almas para obterem a vida eterna. Almas para obterem a vida eterna, ou seja, a alma em união com o Espírito, né, que é o homem espiritual que está sendo transformado. Vamos ler fazer só algumas citações aí mais. Mateus 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,16. Veja, gente, árvore não é porque que
mais uma vez, né, eu recordo ali daquele cego de Betsaida, que Jesus, né, foi curá-lo, e ali colocou saliva, né, nos olhos dele, e perguntou o que ele estava vendo, e ele disse que via homens andando como se fossem homens como árvores, né, homens como árvores andando. Por quê? Como está escrito aqui, né, na fala de João Batista, né, Mateus 13:10. Toda árvore que não produz bom fruto, ou seja, a árvore que pertence a esse mundo, não secará. Por quê? Porque o fruto que produz não é um fruto verdadeiro, não é da vida eterna, não é um fruto que satisfaz. Pelo contrário, a ansiedade, uma série de cuidados, uma série de coisas que só ajuda a esvaziar o fôlego de vida. Jesus também disse, se fazem isso com a árvore verde, o que dirá quando ela estiver seca? Ou seja, não é? Aqueles que não recebem da raiz, que é ele, cujo pai é o agricultor, vai secar, porque não tem vida em si mesmo. É esse estado que os homens estão nesse mundo. Se não recebem a vida verdadeira, vai chegar um momento que todos vão morrer. E aí? Qual é o preço? Quem é que vai pagar o preço para a vida eterna daquela alma? Se não está na árvore da vida, se não está unido ao cabeça que é Jesus, não está no corpo dele, de Cristo, se não está na videira verdadeira, significa que está na falsa. É um ser que ainda pertence a esse mundo e que o final vai ser a perdição, o fogo eterno, o batismo, não é? Eu acho que o Vini estava na oração dele, né? Ele falou sobre isso. O batismo com fogo, ou seja, vai ser queimado. Porque, infelizmente, continuou na natureza caída. Chegou. Continuou, não é precipício, né? Abaixo, não deu conta, não se deu conta da verdade, não é que estava ali proposta, anunciada gratuitamente, as boas novas. Rejeitou a verdade. Oi, meu filho. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha só, cada semente dá de acordo com a sua espécie. É impossível que a espécie de Cristo não dê boa coisa, não dê bom fruto. Ainda mais se nós nos permitirmos, não é? Sermos podados, sermos limpos, sermos edificados, não é? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não está indo. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não está indo nem aqui, nem aqui. Não está gostando. Porque eu já curti o máximo. Irmão Hélio, a nossa parte a gente já fez. Não está saindo corações. Aqui da semente e vem na figueira do Marcelo. Ao tempo da colheita enviou os seus. Responderam e falaram. Boa noite, Isaac. Irmão Hélio disse boa noite pra você também, Isaac. Boa noite, irmão Hélio. Tudo bom? Marcos 4:7. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um.
Tá bom. Tem algum... Tem das cartas de Paulo. Deixa eu ver aqui. Efésios. Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Algum fruto, né? Na árvore, né? Ele querendo colher lá, né? Fruto espiritual. Romanos 6, 21 ao 22 agora. Naquele tempo, que resultados, essa palavra resultados é essa que estamos vendo aqui em fruto, colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, então vejam, gente, sendo libertado do pecado. Por quê? Porque antes a gente estava atado, além de estar atado a esse corpo, a nossa alma estava escravizada por um espírito que nos mantinha escravos do pecado. E não tem escolha, tanto que o único que pode convencer o homem que ele é pecador é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o ser humano que ele é pecador, ele não vai ser convencido, porque na cabecinha do ser humano, ele acha que se ele fizer boas obras, né, filantropia, amigo do homem, não é? Filo e antropos. Se ele fizer isso, tá tudo bem. Ele agrada a Deus e ele tem um lugar no céu. Outros acham que se entrarem num avião, não é? Com um monte de bomba e matar inúmeras pessoas porque não está fazendo de acordo com a religião, ele vai, não é? Herdar o céu também, o paraíso. E aí vai, né? Cada um com a sua cultura, com a sua forma de pensar, humanamente falando, de forma humana. E a forma como o homem pensa não é a forma de Deus. Veja, as almas são muitas e cada uma pensa de uma forma diferente, mas o Espírito é um só. É um único Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. É por isso que as almas precisam ser alinhadas ao padrão de Cristo, ao padrão de Deus. Entende? Para que elas possam ser. Quem tem a capacidade de convencer o homem que ele é pecador e levá-lo à salvação é o Espírito de Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Porque é algo de ordem espiritual. Os homens não entendem, os homens naturais não entendem as coisas espirituais e é por isso que eles estão enganados. É por isso que eles se mantêm no erro. É por isso que eles são aprisionados. Por eles, como diz Tiago, né? São como animais irracionais que são presos, que só servem para ser apanhados, não é? E mortos. Porque não tem entendimento espiritual. Entende? Então é por isso que o Espírito Santo precisa convencer os homens que são pecadores e aí receber a justiça de Deus em Cristo Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor, porque é Ele que salva o homem do pecado. E aí ser convencido da justiça, porque agora ele é filho de Deus, precisa aprender sobre a justiça que foi feita em seu favor. Entende? E sobre o juízo. Concomitantemente, não é? Sobre o juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ele não é o poderoso que as pessoas tornam ele como sendo, ele não é. E aí a gente precisa olhar mais para Cristo, não é isso que ele está falando aqui, se sujeitar mais ao Espírito para que possamos produzir aquilo que vem do Espírito, né? Que são frutos que não vão nos envergonhar,
mas que vão nos limpar, nos tratar, se nós andarmos debaixo da disciplina do Pai. Mas se a gente fica rejeitando a disciplina do Pai, então a gente vai ficar cheio de espinho. Vai viver como se não fosse filho de Deus, vai trazer para si mesmo destruição. Não vai produzir o bom fruto que gera vida, mas aquele que gera morte. Gálatas 5:22. Não está acontecendo nada. Tá assim. Cadê? Aqui. Curtiu a live? Ah, cadê o coração? Não vai aparecer. Porque tá com alguém na janelinha. Quando tá alguém na janelinha, não aparece o coração. Ah, então eu posso curtir aqui? Pode. Ah. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Veja o fruto do Espírito, olha. Fidelidade, é fé, confiança. Aí vem mansidão e domínio próprio também. Aqui é o destaque para a palavra fruto. Efésios 5:9. Porque o fruto, a mesma palavra usada em Efésios 5:20, da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Filipenses 1:22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele está falando viver no corpo humano, vivendo pelo Espírito. O viver é Cristo, morrer é lucro e o viver é Cristo. Yeah. Filipenses 4:17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 2 Timóteo 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Hebreus 12:11 é onde estamos. Tá bom, Nenê. 13:15 também tem. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Amém. Então, se nós, veja, no momento da correção, da disciplina, não é bom, a pessoa fica enlutada. Mais tarde, porém, ela produz esse fruto da justiça e paz. Para aqueles que por ela foram exercitados. Essa palavrinha, por favor, exercitados. É igual exercício, Quanto mais a gente faz, mais a gente vê o resultado, Assim, mais apto, mais vamos dizer, mais trabalhado, naquilo a gente se torna. Exercitado é academia, tô brincando. É gomnazo. Exercitar é numa palestra ou escola de atletas. Exercitar vigorosamente, por qualquer meio, o corpo ou a mente. O corpo ou a mente. Então, veja, quando a gente exercita de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo, a gente está trazendo esse fruto, é bom para a nossa alma, que é a nossa mente, e também para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente não vai produzir morte para ele. Pelo contrário, a gente vai produzir vida. A carne, gente, ela é maligna. A carne é um veneno da serpente. Ela está corrompida com o veneno da serpente. Então, ela não é sensata. Pelo contrário, ela traz maldição para si próprio. Traz morte para si próprio. O corpo aprendeu como se matar, como trazer morte para si, produzir morte para si mesmo. Tem a derivada dela gumnos, propriamente conveniente, despido, sem roupa, corpo nu, mal vestido, vestido com a roupa de baixo apenas, estando a roupa exterior ou capa a um lado,
da alma cuja roupa é o corpo, despida do corpo, sem um corpo, metaforicamente nu e aberto, revelado, apenas mero aberto e somente o grão, não a planta em si. E aqui na própria palavra, gumnazô, eu tinha ficado em dúvida porque eu achei que não fosse o termo mesmo, pudesse ser uma junção que eu não soubesse. É exercitar nu, numa palestra ou escola de atletas. Então tá falando desse despir da carne, a alma se despir desse corpo, um exercício de despir-se. Como nós já falamos, né? Quanto mais a gente aprender do Senhor, quanto mais a gente exercitar aqui a justiça de Deus, mais a gente vai se tornar apto a discernir entre o bem e o mal. E, gente, a gente está tecendo a nossa própria roupa. Sabia? Para a gente se vestir pela eternidade. É como se a gente estivesse tecendo o próprio tecido, que é a vida eterna. São as vestes de louvor. São as vestes de justiça. O linho fino e puro, não é? Da noiva, do corpo de Cristo. Então, veja como Deus é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso. E todas essas coisas não são parte da natureza, não é? A gente não vê aí como que a natureza trabalha, não é? Os animais, os bichinhos. Então, tudo isso, gente, é extraído, né? Uma parte, uma sombra, uma figura. Essa é a sabedoria de Deus, em ocultar certas coisas, não é? Deixar implícito dentro da própria criação. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Essa palavrinha fortaleçam, por favor, e mãos enfraquecidas. Fortaleçam, restabelecei, anortou, levantar, endireitar uma pessoa deformada, reconstruir, restaurar. Ela vem de Ana para o meio de, no meio de, em, meio, a, entre duas coisas, no intervalo de. E também é o derivado da raiz de ortos. Reto, ereto, justo, reto, não torto. E enfraquecidas. E que interessante. Antes de enfraquecidas, essa palavra ortos, ela vem de ouros. Provavelmente é uma palavra arcaica, ouro, erigir, montanha. Estabelecer na montanha. Firme, não é? Algo firme. Monte Sião, Jerusalém Celestial, Filho de Deus, ô glória. Estabelecei as mãos descaídas e os joelhos. Mãos descaídas, palavra descaídas. Parie-me. Ela é de uma outra palavra, riem, enviar. Deixar passar por negligenciar, desconsiderar, omitir, relaxar, soltar, deixar ir. Relaxado, esgotado, enfraquecido, exausto. Ou seja, se a gente se omite, se a gente larga a mão de Jesus, se a gente não dá crédito, não olha para ele fixamente, não é? Não coloca atenção nele, não busca nele, a gente vai acabar largando a mão dele, não é ele que larga nós, somos nós que largamos a dele. Porque a gente, ao invés de estar olhando para ele, está olhando para o mundo, está olhando para as coisas do mundo, não é? Ao invés de olhar para ele, ir até ele, buscar nele, aprender dele e colocar em prática. E aí a própria pessoa se torna encurvada, torta, fraca. Porque ao invés de estar olhando e aprendendo de Jesus, buscando em Jesus, que é a fonte inesgotável de toda boa dádiva, ela está buscando no mundo aquilo que não ajuda. Pelo contrário, é mais peso, é mais fardo para carregar. É por isso que se torna cansado, enfraquecido, vagaroso, lento, moroso, letárgico, preguiçoso, por aí vai.
E os joelhos vacilantes. Essa palavra vacilantes, por favor. Trôpegos, paralio ou paraluo, desprender de um lado ou do lado, desprender ou apartar coisas colocadas lado a lado, desatar, dissolver, enfraquecer, debilitar, sofrer de atrofia dos nervos, enervado, fraqueza nos membros, braço, perna, joelhos vacilantes, enfraquecidos, debilitados. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Olha que interessante, antes de avançar, a palavra paraluo, ela vem de luo, também, uma das partes, a segunda. Lio. Lu. É Lio, é um Y. Libertar alguém ou algo preso ou atado, a bandagens para os pés, sapatos, de um marido ou esposa unidos pelos laços do matrimônio, de um homem solteiro, tenha sido casado ou não, soltar alguém amarrado e desamarrar, livrar de laços, tornar livre, de alguém amarrado envolvido em bandagens, amarrado com cadeias, um prisioneiro, tirar da prisão, deixar ir, desatar, desfazer, dissolver algo amarrado, atado ou compactado, uma assembleia, e despedir, dissolver, leis que têm uma força que obriga, são semelhantes a laços, anular, subverter, pôr de lado, privar de autoridade, seja pelo preceito ou ato, e declarar ilegal. Soltar o que está compactado ou construído junto, dissolver, demolir, destruir. Dissolver algo coerente em partes, destruir. Metaforicamente, derrubar, pôr de lado. Bem, nós já falamos sobre isso, né, sobre essa palavrinha aí. É um muro de inimizade, não é? É desatar, veja como Davi fala, né? Minha alma está atada ao pó. Ou seja, a alma está atada a esse corpo. Mas em Cristo Jesus nós temos essa liberdade. Por quê? Porque nós estamos agora atados a Ele, enlaçados a Ele. A nossa alma agora está unida a Ele, não é? Em casamento. Nós fomos prometidos, né, ao Senhor em casamento. Então, nós não vamos ficar presos a esse corpo, não é? Nós estaremos livres. Então, o Senhor já nos concedeu essa liberdade, de forma que a gente não é mais devedor à carne para viver em sujeição a ela, mas ao Senhor, né, que é o Espírito, e que agora nós vivemos por causa do Espírito. Você pode ler, por favor, Vini, Isaías 35, versículo 3, 6 e 8 pela Ara, que é a parte aqui dessa citação, não é? Procede de Isaías 35. A outra parte é de Provérbios 4, 26. Isaías 35, 3, 6 e 8. Interessante. 3, 6 e 8. Aleluias. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Amém. Os insensatos não o tomarão. Amém. Amém. Se somos nós, os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse caminho é Cristo. Boa noite, Soninha. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nos separarmos, né, do mundo, se nos separarmos das coisas que são próprias dessa carne, como é que a gente quer ver o Senhor? Não é? Como é que a gente quer estar próximo do Senhor se a gente vive só como se diz, em imundícia, né, em tudo aquilo que é próprio dessa natureza?
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Veja, que ninguém se exclua. Essa exclusão, a própria pessoa, ela pode fazer, não é? Se excluir. Você pode ver essa palavra, por favor? Separando-se da. É 5302, é histereu. Seja faltoso. Separando-se é outra, tá? Não, não é separando. Seja faltoso. Sim. Histereu. Vir mais tarde ou com bastante atraso, ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo. Olha só. Não chegar até o fim. Metaforicamente, falhar em tornar-se um participante. Voltar atrás de ser inferior em poder, influência e posição. Da pessoa ser inferior. Falhar, estar ausente. Estar em falta de, faltar. Sofrer necessidade, estar destituído de. Faltar, ser inferior em excelência, valor. Ou seja, a pessoa está se excluindo da graça, não é? Então ela vai ficar para trás, vai ficar vagarosa. É isso que ele está dizendo. Vai ficar vagarosa, vai ficar lento, vai ficar separada. Ela mesma vai trazer para si esse tipo de coisa, não é? Essa letargia, todo esse tipo, né, de demência, vamos dizer assim, né, de desnutrição. Que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Veja, nenhuma raiz de amargura. Por favor, vem nessa palavrinha amargura. Pícria. Tristeza, a tristeza amarga. Extrema maldade, raiz amarga e que produz um fruto amargo. Metaforicamente, amargura, ódio. Aqui na NVI diz, isto é, raiz venenosa. Ou seja, um veneno que, veja, a amargura, gente, é um veneno que mata a própria pessoa. Torna ela, não é, irreconciliável, alguém que por ela mesma, né, dentro dela mesma, ela vai nutrindo coisas que ela mesma vai se excluindo, ela mesma vai trazendo para si esse veneno, não é? O veneno é algo que se espalha, não é? E traz a morte, é isso que acontece. Essa palavra também, perturbação, por favor. Raiz de amargura brote e cause perturbação, e contaminando também. Enocleu, perturbe. Excitar, perturbar, preocupar, aborrecer. Contaminado, né? Sim. Miaino. Tingir com outra cor, colorir, manchar, poluir, sujar, contaminar, ficar sujo, manchar com pecados. Olha só. E acabou. Ou seja, não é? Vai trazer para si perturbação, não é? Opressão, todo esse tipo de coisas, não é? Que são contrárias à vida do espírito, além de ela mesma se manchar, ela mesma se sujar. Ou seja, ao invés de estar trazendo luz, está trazendo trevas, está trazendo coisas ruins para si mesmo, e aí acaba contaminando outros, não é assim? É tipo um mofo, já viu? Você pega um fruto, alguma coisa que está mofada, coloca junto com outros, aquilo acaba passando, não é, transmitindo. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Em outras palavras, né? Não trocar as coisas eternas pelas passageiras. Você pode ler em 2 Coríntios 4:18? Ou seja, né?
que ele está dizendo é, se a pessoa trocar as coisas terrenas pelas as coisas eternas pelas passageiras, ela vai ter a eternidade para se arrepender, não é? Esaú foi o que aconteceu com ele. 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, se a gente escolhe aquilo que é transitório simplesmente porque a gente está vendo, em detrimento, em prejuízo da fé, não é, daquilo que a gente não está vendo, a gente está fazendo, né, aquilo que procede de Deus, do nosso Pai, como algo sem valor. Ele não obriga ninguém, não é? Ele não obriga ninguém, mas aí também cada um vai colher, não é, de acordo com aquilo que está semeando. Como Esaú, que por uma única refeição, uma refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Meu Deus, como pode, não é? Como pode? E muitas vezes não é assim, por uma coisa transitória, por uma coisa passageira, por algo tão ínfimo, tão pequeno, e que vai causar dor, vai manchar, vai macular, vai trazer, não é, dano para a própria pessoa. A pessoa troca por algo que é verdadeiro, que é eterno. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Você pode ver essa palavra, por favor, alterar? Eu acho que é metanoia, se eu não me engano aí. Ou seja, não teve como alterar, não é, a sua decisão. Não teve como mudar a sua mente. Não teve como mudar, não é, a sua forma de pensar. Alterar. Querendo herdar a bênção, rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Exato. Metanoia, arrependimento. Como acontece a alguém que se arrepende, mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Ou seja, ele buscou com lágrimas, mas veja, foi algo que ele não mudou a forma dele pensar. Ele não se arrependeu verdadeiramente, não pela questão da grandeza daquilo que ele tinha trocado, mas simplesmente pelo prejuízo. Ele não entendeu, ele não deu valor àquilo que ele tinha, trocou por qualquer coisa, e depois houve aquele remorso, né, e ele buscou com lágrima. Veja, gente, mas lágrima nem sempre é mudança de mente não, tá? As lágrimas nem sempre, veja, às vezes a lágrima é porque está doendo, não é? Às vezes a gente derrama lágrimas porque está doendo, mas vai lá e faz tudo de novo, é ou não é? Mas quando a mente muda, não é, aquilo que a gente pensa, começa a pensar diferente com relação àquilo, não vai fazer mais. Por quê? Porque a nossa vida é dirigida por aquilo que a gente pensa, que vem da consciência. Se não está na consciência, não vai haver mudança de atitude, porque as atitudes são externas. Entende? Elas precisam estar ligadas ao que está dentro. Tem que estar conectada ao que está dentro, porque se não tiver, são só atitudes. Entende? É o que Jesus falava sobre a excelência da lei. Não adianta as pessoas dizerem que cumpriam a lei simplesmente por causa de atos. Mas e o que estava dentro? Às vezes quem não matava, mandava matar. Não é? Quem não traía, não amava. Não é? Não amava. Não traía simplesmente por uma questão, talvez, de falta de dinheiro, vergonha, qualquer coisa do tipo. Mas não amava. Então, veja, a excelência do que Jesus dizia, ó, se teu pé, tua mão, né, te faz pecar, arranca. Por quê? Porque a mão e o pé só vai fazer aquilo que está dentro do coração, que a alma vai lá e manda, né, usa as suas mãozinhas, seus pezinhos, seus olhinhos para ver, para tocar, para andar. Não é assim?
Então a mudança tem que acontecer aonde? Na alma. Né? Tem que modificar a alma. Não é? Então ele buscou com lágrimas, mas não encontrou. Por quê? Porque não houve verdadeira metanoia, né? Não houve mudança aqui da forma dele pensar. Ele se lamentou, ele chorou, mas porque ele queria a bênção de volta, e não porque ele entendeu a preciosidade daquilo que ele tinha trocado. Para ele, realmente não tinha muito sentido, não tinha muito valor, não é? Não tinha muito valor. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, ou seja, não é algo físico. Olha só, o entendimento para a gente mudar a nossa forma de pensar. A gente não chegou a um monte que se pode tocar, você não está falando de algo físico, terreno, palpável, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão. Ou seja, aquilo, né, que antes lá no Monte Sinai, não é, que era físico, que era, como se diz, terreno, que era algo visível, palpável, tudo ligado às coisas, né, físicas, naturais. Não é esse mesmo tipo que nós chegamos, é isso que ele está falando. Aqui a mudança tem que ser dentro. Em Cristo Jesus, a alteração, a mudança que ele faz é dentro, para que fora venha a ser manifesto. Entende? A gente não faz determinadas coisas porque a gente quer alcançar. A gente faz porque Cristo alcançou por nós. Não é? É um resultado da obra de Cristo dentro de nós, da atuação do Espírito Santo. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Isso está escrito Êxodo 19, 12 e 13. Sim. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Aí aqui já é outra. Deuteronômio 19, 19. Não, 9, 19. Veja, gente, é o mesmo relato, tá? É o mesmo relato. A mesma história, contado em livros diferentes, mas é sobre a mesma ocasião, tá bom? É que quando alguém está contando alguma coisa, né, geralmente a gente, quando está contando alguma coisa, às vezes a gente pode esquecer, né, de algum detalhe, e aí quando a gente vai relatar de novo, a gente lembra, não é? De um detalhe a mais, e aí a gente vai lá e coloca. Não é assim? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Então, veja, Deus é Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: vocês não chegaram àquele monte, não é mais o monte Sinai. Não estamos falando mais de coisas naturais, estamos falando da ordem espiritual. Se liguem, que vocês estão rumando para algo que não é mais, não depende mais daquilo que é visível e passageiro, mas de coisas que são espirituais e não podem ser vistas por esses olhos naturais. É por isso que a gente vive por fé, confiando na palavra de Deus. A fé é confiança, mas não é confiança em qualquer coisa, é confiança na palavra de Deus, naquilo que está escrito, porque a gente sabe que é a verdade, porque aquele que inspirou os homens a escreverem acerca dessas coisas é a própria verdade, é o Espírito da verdade, não é o espírito do erro, não é o espírito do engano.
Vamos aprender a discernir os espíritos, né? Conforme nós já lemos ali no início, 1 João 4. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Então estamos falando de coisas espirituais. A cidade do Deus vivo, aquele que vive eternamente. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Alegre, não triste. Alegria. Não é? Aqueles que são salvos. Não é? Há mais festa no céu por alguém, né? Por um pecador que se arrepende. A Irene. Por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Esse aqui é a alegre reunião dos anjos, que se alegram, não é? Por aqueles que estão recebendo a salvação, que estão sendo tirados das trevas para a luz, para o reino do Filho amado de Deus, o Deus vivo e não morto, a vida eterna, Espírito que concede vida e vida com abundância. A igreja dos primogênitos, cujos nomes, veja, a igreja, eclésia, ajuntamento, dos primogênitos, dos primeiros do tipo, do gênero, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. O juiz de todos os homens é Deus, é o Espírito, é Ele que batiza, tanto nas suas águas purificadoras, pela sua palavra, como no fogo. O fogo eterno que nunca se apaga. E aí? É o mesmo juiz. É Ele que vai aplicar a sentença. Aqueles que estão salvos já foram selados, estão sendo selados, estão sendo continuamente lavados, purificados, santificados. E parte, né, desses que fazem parte da nossa família celestial, que está na terra, que está nos céus, são esses primogênitos aqui, são os chamados, né, filhos mais velhos, são os primeiros do tipo, não é, desse tipo, ou seja, aqueles que estão salvos, já estão, não é, sem esse corpo, suas almas estão envolvidas pelo Espírito, estão na glória, estão na Jerusalém celestial. Inclusive a Jerusalém celestial, você pode ler, Vini, por favor, o apóstolo Paulo diz que é a nossa mãe, não é? É Gálatas 4, né? Gálatas 4, 26, se eu não me engano. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Veja, a nossa mãe, a Jerusalém do alto, a pátria, não é? Que o Senhor nos convida. A mãe daqueles que hoje chamam, né, de Jerusalém é escrava. É que a qual, né, o Senhor diz, né, onde está a certidão de divórcio que eu dei para a mãe de vocês? Ou seja, para Jerusalém daqui de baixo. Ora, ela foi mandada embora por causa do pecado de vocês. Mas a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém que é livre, da qual Sara é utilizada como figura, essa é a nossa mãe, Isaac. Essa é a nossa mãe. É aquela, né, que não gera filhos para a escravidão, mas gera filhos livres para a liberdade do Filho de Deus. Liberdade do pecado, liberdade de tudo aquilo que nesse mundo, né, é tendencioso, vamos dizer assim, né, parte desse mundo. Nós chegamos na igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justos aperfeiçoados. Já estão aperfeiçoados por quê? Porque não estão mais nesse corpo. Esse corpo aqui é que é
não um motivo da imperfeição. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, né, falava de vingança, não é? O sangue de Jesus clama, não é? Fala pela justiça, mas a justiça com a misericórdia, não é? Porque em Cristo Jesus, Deus fez derramar sobre ele a sua ira justa contra o pecado, não é? Ele sofreu todas as exigências justas da lei para que a justiça e o amor ou a graça pudessem, não é? Dar as mãos, fazer as pazes. Um sangue perfeito, um sangue imaculado, porque o sangue de Abel não era um sangue imaculado. Ah, mas Abel era justo porque Deus, não é? Veja, ele confiou em Deus e isso foi dado a ele, imputado a ele como justiça. Mas não é que ele fosse justo por ele não ter pecado, porque nenhum ser humano nascido de Adão, né, está desprovido de pecado por causa da carne. A carne corrompida pelo pecado. Adão literalmente ele corrompeu a sua descendência. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quem é que nos adverte? É Jesus, é o Espírito Santo. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Ou seja, ele vai remover tudo aquilo que é dessa criação antiga e vai fazer nova todas as coisas. E aqueles que se prenderam como as árvores, não é? Secas, secarão e serão arrancadas, não é? E jogadas como palha para serem queimados. Tudo aquilo, a terra, como diz Pedro, né, ela está sendo reservada, entesourada para o dia da ira de Deus, para o fogo. Dessa vez, não é, vai ser com fogo. Veja, aqueles que não é, sofreram, padeceram, né, morreram, né, ali no dilúvio, muitos receberam a salvação, mas agora não. Agora o batismo com fogo é algo terrível, porque Jesus já veio trazendo a salvação, não é? Ele é a salvação. Se rejeitaram, é isso que ele está dizendo. Se rejeita aquele que fala do céu, aquele que é celestial, o homem celestial, o Adão, o último Adão, gente, não tem mais, não tem chance. Por isso que ele diz, cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então tudo que foi criado da primeira criação vai ser abalado, vai ser removido. Mas aqueles que estão no Monte Sião, aqueles que estão sob a rocha, que é Cristo, vai permanecer de pé. É isso que Jesus estava falando desde o início. Sobre aquele que constrói a sua casa, a sua vida, sob a rocha ou sob a areia da praia, as coisas terrenas, que não tem raiz em si mesmo, que não pode se manter. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Aqueles que rejeitam, não é? Estão rejeitando aquele que tem todo o poder na terra e no céu, e eternamente, não é? Então, gente, é isso. Eu não vou entrar aqui, me delongar muito aqui nas coisas que dizem respeito
ao Apocalipse, né? Porque isso traria ainda muitas outras coisas e já está de um bom tempo, né? Já está suficiente. Vamos lá, irmãos, orar Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite a todos, viu? Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Os amamos em Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.